Olá, pessoal do LAC Concursos. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui novamente, professor Marcelo, com vocês, para a gente fechar o ano com chave de ouro. Eu vou falar na boa, falo na boa mesmo. Hoje, 16 de dezembro, estamos aqui para gravar essa aula, entraremos em recesso até o dia 9 de janeiro. E eu liguei para o professor Luiz e falei, pô, professor, nós estamos paradão aí e tal. Falou, pô, Marcelo, vai lá e grava uma aula. Eu falei, mestre, beleza, atualidade, estamos aí. O que o senhor manda? Ele falou, pô, professor, pega e grava alguma coisa sobre a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos da América. Eu falei, beleza, tá feito. Até porque todo mundo se lembra que nas nossas aulas de atualidades, a gente teve uma aula sobre a campanha eleitoral. Vocês se lembram que nós tivemos uma aula sobre como que se deu o processo de escolha, o que cada candidato estava enfrentando na sua campanha, quais eram as polêmicas que envolviam as campanhas republicana e democrata, quais foram os candidatos que participaram das prévias. A prévia democrata foi muito mais disputada, muito mais dura do que a prévia republicana, certo? Então isso aí a gente abordou. Aí vieram as eleições. E, pessoal, como a turma fala aqui, contra tudo e contra todos, Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos da América, certo? Isso aqui, moçada, esse resultado, vocês sabem muito bem, de uma certa maneira, ajudou a desmoralizar todas as pesquisas, todas, praticamente, certo? De institutos estadunidenses, que davam como certa a vitória de Hillary Clinton, ou pelo menos a apontavam como a favorita para esse pleito. E vocês estão percebendo que nos últimos tempos o pessoal tem quebrado a cara com isso. A gente teve aquela aula do Brexit, da saída do Reino Unido, todo mundo falava as pesquisas, não, a permanência vai ganhar, a saída ganhou, certo? Não permanecer na União Europeia, certo? Beleza? Aqui Hillary Clinton, deu Donald Trump. Então os institutos de pesquisa eles estão sofrendo um baque muito grande na sua credibilidade. E a vitória dele se encaixa dentro disso. Uma virada histórica que contrariou as principais pesquisas, Gallup, ABC News e por aí vai. Certo? Será o 45º presidente, 70 anos de idade, empresário, certo? Apresentador do O Aprendiz, isso aí é a parte já do show business dele, certo? Filho de imigrantes, descendente de imigrantes alemães, certo? E que já tinha ensaiado candidaturas à presidência dos Estados Unidos em 88, 2000, 2004 e 2012, mas nunca conseguiu ir em frente. Sendo que em 2000, ele chegou a se apresentar como candidato pelo Partido Reformista, certo? E ao longo do tempo, para você ver que o homem é uma metamorfose mesmo, um camaleão, ao longo do tempo, as filiações políticas do Donald Trump já passaram pelo Partido Independente, pelo Partido Reformista, pelo Partido Democrata, até chegar agora ao Partido Republicano. Então não é um exemplo também de fidelidade partidária, certo? De coerência na sua plataforma política. Ele tem coerência com o que ele pensa, mas ele se adapta às circunstâncias, certo? A chapa vencedora é essa aqui, Donald Trump, presidente eleito, e Mike Pence, governador do estado de Indiana, como vice, sendo que eu já apresentei esse cara aqui para vocês lá na aula sobre a campanha, certo? É um defensor da indústria do carvão e contrário à plataforma ambiental do presidente Obama. Ele se define em 3 palavras, pela ordem: conservador, cristão e republicano, certo? Beleza? A chapa derrotada, Hillary Clinton, certo? Era secretária de Estado do presidente Barack Obama, o último cargo ocupado, e Tim Kaine, senador pelo estado de Virgínia. Vocês se lembram que essa escolha aqui foi feita porque o estado de Virgínia é um daqueles chamados swing states, aqueles estados que em determinadas eleições pendem para um lado ou para o outro, ou para o republicano ou para o democrata. Então ele foi uma escolha estratégica para pegar o estado de Virgínia, mas não foi ali que o bicho pegou. E a gente vai mostrar isso aqui. Agora, ao contrário do que muita gente pensa,
E eu até mostrei isso para vocês naquela outra aula. Nós estamos falando aqui de Bill Clinton, de Hillary Clinton, de Donald Trump. Mas ao contrário do que muita gente pensa, não foram os únicos candidatos. Não foram, certo? Gary Johnson, Jill Stein, Evan McMullin e Darrell Castle foram candidatos nessas eleições. Por partidos menores, pelo Partido Verde, pelo Partido do Congresso, certo? Pelo Partido Reformista, independentes. Então, nós tivemos ao todo 6 postulantes principais. É claro que, na verdade, só 2 é que estavam competindo. Porque as eleições americanas são bipolarizadas, republicanos e democratas. De vez em quando aparece um como... Como é que é o nome daquele cara? Ross Perot, certo? Que foi um candidato independente. Teve um outro cara também que defendia os consumidores, eu estou esquecendo o nome dele agora, na eleição do Al Gore, certo? Esse tipo de candidato aparece. Então, eles são candidatos menores, mas concorreram, certo? Beleza? E o resultado foi esse aqui. Marcelo, peraí, como é que é isso aqui? Donald Trump, tá, primeiro, 62 milhões de votos. Hillary Clinton, 65? Como é que é isso? Pessoal, pelo amor de Deus, presta bem atenção. Isso aqui foi explicado para vocês e todo mundo já está careca de saber. Olha a diferença aqui, 3 milhões de votos. 3 milhões de votos. A candidata mais votada foi Hillary Clinton. 48 ou 45. Olha aqui os menorzinhos quanto tiveram. Aqui, ó, o Gary Johnson, que é do Partido Libertário, 5 milhões de votos, 4 milhões e meio, certo? A Jill Stein, que é do Partido Verde, 1 milhão e meio, certo? O Evan McMullin, que é independente, 715 mil votos. O Darrell Castle, do Partido da Constituição, 202 mil candidatos independentes, certo? Agora, a mais votada foi Hillary Clinton. Ela ganhou no voto popular. Ela ganhou. Só que eu expliquei isso para vocês. Qual é o número mágico da eleição americana? 270. Esse é o número mágico. Você precisa ter 270 delegados no colégio eleitoral para ser o eleito. Ah, Marcelo, peraí. Você quer dizer então que na verdade não é uma eleição direta? Não, não é. Eu falei isso para vocês naquela outra aula, pô. Das eleições, não é uma eleição direta. Pela segunda vez em pouco tempo, porque a última foi em 2000 com Al Gore, também do Partido Democrata, o candidato mais votado não é o eleito. Não é. A diferença do Al Gore para o George W. Bush foi menorzinha, foi 500 mil votos. Aqui foi uma diferença de 3 milhões de votos. Foi uma diferença de 2% do eleitorado. Certo? 2%. 3 milhões de votos. Mas Donald Trump conseguiu 308 votos no colégio eleitoral. Ela conseguiu 230 e poucos. Certo? 232, acho que é isso. Beleza? Para fazer os 570. Sei lá. Tá certo? Então, ele conseguiu 56% do colégio eleitoral. Ela, 43%. Então, ele é o eleito. Ele é o eleito. Pela segunda vez desde 2016, certo? Nós temos um candidato que é o mais votado, no caso, uma candidata, a mais votada no voto popular e que não é eleita. O eleito é o menos votado. O menos não, né? O segundo menos votado. Mas ele conseguiu mais votos no colégio eleitoral. E aqui está o mapa da votação. Pessoal, inegavelmente, incontestavelmente, Donald Trump venceu na maioria dos estados. Ele venceu na maioria dos estados, certo? Se você pegar aqui de 50 estados, vamos pegar aqui o Alasca, né? 1. Eu vou dar o trabalho de contar, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 estados. 32 estados ele venceu. Significa que Hillary Clinton venceu em 18. Agora, perceba que mesmo vencendo em menos estados que Trump, ela teve mais votos, porque ela venceu em estados mais populosos.
ou então onde a presença do eleitorado foi maior. Lembrando que o voto nos Estados Unidos é facultativo. Então, se você for analisar por quantidade de unidades da federação, certo? A vitória dele é esmagadora. Tá? Agora, existe um outro mapa de votação que ajuda você a entender um pouco, certo? O que aconteceu. E que mapa é esse? É esse aqui. Ô Marcelo, o que é isso? Isso aqui são os votos por condado. Você sabe que lá nos Estados Unidos a divisão é por condados, né? Aqui são os votos por estado, aqui são os votos por condados. E o que você percebe aqui? Pessoal, o que você percebe aqui é uma coisa muito clara, tem que ficar muito bem definida, certo? Eu vou tentar fixar algumas aqui para vocês, tá? Seattle, certo? Portland, beleza? Aqui é a área de São Francisco, tá? San Diego, Los Angeles, beleza? Aqui, Phoenix, no Arizona. Não, aqui ainda é Califórnia, perdão. Aqui ainda é San Diego. Phoenix, está mais aqui embaixo, certo? Albuquerque, Novo México. Colorado, Denver, beleza? Milwaukee, tá? Chicago, Detroit, beleza? Indianápolis, tá? Não, se bem que aqui é Illinois, aqui é Chicago, Indianápolis deve ser por aqui, tá? Aqui, Houston, certo? Depende de San Antônio, tá? Atlanta, na Geórgia, Miami, certo? Aqui, Pittsburgh, certo? Buffalo, Cincinnati, Cleveland, beleza? Talvez aqui Baltimore, Washington DC, certo? Charlotte, tá? O que eu estou tentando mostrar para vocês? Pessoal, os votos democratas, percebam que eles estão mais concentrados no litoral, ou em algumas manchas interioranas, onde provavelmente você tem as maiores aglomerações urbanas. Certo? Uma população mais urbana, certo? Uma visão mais cosmopolita de mundo, certo? Mais aberta. Agora, pessoal, não tem jeito. O que ganhou a eleição, certo? O que decidiu a eleição, tá? Foi o que o pessoal chama de The Deep America, a América profunda. Você entendeu? Aquela América lá do interior. Esses estados aqui do centro são tradicionalmente conservadores. Certo? Texas, Oklahoma, Nebraska, certo? Arkansas, beleza? Arkansas até é do Bill Clinton, pode até mudar um pouco, mas Louisiana, certo? Alabama, Geórgia, Tennessee, Kentucky, certo? Missouri, são estados tradicionalmente republicanos. Então foi essa América profunda, esse eleitorado mais conservador, que decidiu a eleição a favor dele. E a gente vai falar que aí a gente tem 4 casos para estudar. Quais são? Michigan, certo? Pensilvânia, Ohio e, se eu não me engano, Wisconsin. Certo? Esses 4 casos que a gente vai falar daqui a pouco, onde a turma fala que a eleição foi decidida. Você vai ver que até em 3 deles, principalmente. Então, essa mostra aqui por condados, mostra que o voto democrata, ele está concentrado principalmente nas grandes áreas urbanas, certo? Na população mais politizada, com maior presença de imigrantes, etc. Agora, a América profunda do interior, branca, conservadora, ela decidiu a eleição para o Donald Trump. Certo? E aí a gente vai analisar isso, tá? Agora, uma coisa a gente não pode esquecer. Bom, primeira coisa, tá aqui, ó. Lá é assim. Lá não tem mimimi. Se bem que eu vou falar aqui, mas você vai ver que não foi ela. Mas lá não tem mimimi. Saiu o resultado, certo? Eu ganhei no voto popular, mas dane-se, o que interessa é o colégio eleitoral. E você entrou na eleição, sabia que o sistema era esse. Você disputou dentro dessas regras. Então não tem que reclamar. Não tem que ir pro tapetão. Não tem que querer virada de mesa. Entendeu? Que nem guri mimado. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Né? Então, tá aqui, ó, pessoal.
vou para a oposição, boa sorte, vamos trabalhar para que ele seja o presidente de todos os americanos, certo? Liguei para ele agora, felicitei pela campanha, desejo sucesso, e sucesso a ele e a todos os americanos. Não é o resultado que nós queríamos, ou pelo qual trabalhamos, lamento que nós não tenhamos vencido, certo? Beleza? Mas vamos desejar boa sorte e sucesso. E fazer oposição. Fazer oposição, certo? Não uma oposição no sentido de quanto pior, melhor. Não, vamos tentar trabalhar dentro do que a gente acha que é correto para os Estados Unidos para apontar alternativas se o presidente estiver errado. É assim que funciona, dentro do jogo democrático. E aí veio um questionamento muito forte, né? Porque saiu o resultado da eleição, a vitória dele foi reconhecida, e veio um questionamento muito forte. Como que Hillary Clinton conseguiu perder essa eleição? Como que ela conseguiu perder essa eleição? Por que eu digo isso? Primeiro, porque inegavelmente, e isso aqui eu recomendo para vocês, moçada, esse aqui é o site, na versão brasileira, eu estou fazendo aqui, não tem jabaculê nem merchan, certo? Mas porque é prêmio Pulitzer, que é o principal prêmio da imprensa estadunidense, que é o jornalista Glenn Greenwald. Ele mora aqui no Brasil. Como vocês se lembram muito bem, ele é o cara que deu aquele furo do vazamento do Edward Snowden. Até agora saiu o filme do Oliver Stone, que eu recomendo, assim como também o documentário da Laura Poitras, Citizen4, que é um excelente documentário sobre como foi todo esse processo e o que envolve esse vazamento que o Edward Snowden deu para mostrar como que a National Security Agency, certo? Os Estados Unidos da América monitoram comunicações no mundo inteiro, e ele lançou uma versão em português do site dele, The Intercept Brasil. E eu recomendo para vocês, moçada, uma versão em português muito boa, certo? Agora, jornalistas como J.P. Cuenca estão escrevendo lá, certo? Então, se eu não me engano, o Jorge Marques, que é correspondente em Brasília, também está. É um pessoal que faz jornalismo com J maiúsculo. Então, esse aqui eu recomendo. E o que apareceu aqui, o The Intercept? Isso aqui não foi vazamento, mas ficou muito claro. Pessoal, vazamento de discurso. Hillary Clinton era a candidata do sistema financeiro. Hillary Clinton era candidata do mercado. Ela era candidata do Wall Street. Ela era candidata do establishment financeiro, certo? Dos Estados Unidos da América. Ela era candidata do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, certo? Do JP Morgan, certo? Do Citi Chase Manhattan. Ela era candidata desse pessoal. Certo? Para você ter uma ideia, moçada, ela arrecadou mais de 22 milhões de dólares fazendo palestras nos Estados Unidos da América, certo? Cobrando 225 mil dólares por palestra. Vocês entenderam? Lá nos Estados Unidos, político faz palestra, os bancos pagam e ninguém fala nada. Tá? Não significa que é propina, você pode juntar dinheiro assim, é simples, ela cobra. E tem gente que paga. Vai fazer o quê? Certo? E ela conseguiu arrecadar 22 milhões de dólares só com palestras pagas pelas empresas, bancos, pelo sistema financeiro americano. Então, ela era a candidata preferida do sistema. Certo? Esses discursos vazaram na imprensa, certo? E aí o pessoal começou a discutir muito patrimônio acumulado pela família Clinton ao longo do tempo, em eventos pagos. Até porque o marido dela também é palestrante. Para você ter uma ideia, em alguns discursos ela deixou lá muito claro. Eu estou um pouco desligada por conta da vida que vivo e da fortuna financeira que meu marido e eu desfrutamos agora. Pelo amor de Deus, está deixando bem claro, eu fiquei milionária. E quem garantiu isso foi o mercado financeiro bancando essas palestras. E isso não é propina. Eu estou pagando para ela falar para os meus funcionários. Certo? Para um congresso, tá? Para um evento, um simpósio. É isso que eu estou fazendo. Certo? Então, ela era a candidata do establishment. Ela era a candidata da turma da grana. Você entendeu? E além de ser candidata da turma da grana, pessoal, ela era candidata da mídia. Ela era candidata da mídia.
A imprensa estadunidense, ela se posicionou claramente a favor da candidatura Hillary Clinton contra Donald Trump. Para você ter uma ideia, pessoal, presta bem atenção. Eu vou citar aqui o exemplo da The Atlantic e do USA Today. A The Atlantic é uma revista secular, certo, dos Estados Unidos da América, tradicionalíssima. E o USA Today é um dos jornais de grande circulação. Ambos declararam apoio a Hillary Clinton. Pessoal, a última vez que a The Atlantic, que ela tinha declarado apoio a um candidato presidencial nos Estados Unidos foi em 1860, com Abraham Lincoln, e em 64, com Lyndon Johnson. Quer dizer que há mais de 50 anos, esta revista não declarava apoio a nenhum candidato. Agora ela abriu o voto. O USA Today não declarava apoio a um candidato há 34 anos. Há 34 anos. Certo? Que não declarava apoio a nenhum candidato. E agora, nesta eleição, abriu voto para Hillary Clinton. Assim como publicações como New York Times, Washington Post, certo? New Hampshire Union Leader, Cincinnati Enquirer, o Arizona Republic, Dallas Morning News, que declararam apoio ou então, se não apoiavam a Hillary Clinton, apoiavam um candidato independente, como Gary Johnson, que era libertário. Mas não Donald Trump. Donald Trump foi massacrado pela mídia americana. Massacrado. Talvez algumas exceções na Fox News, certo? Algumas publicações mais conservadoras. Mas ele não era o candidato da mídia. Definitivamente não era. Então ele não era o candidato do sistema financeiro, não era o candidato do mercado e não era o candidato da mídia. Essas duas poderosíssimas corporações contra ele. E aí o pessoal pergunta, meu Deus, então como que ela perdeu? E aí eu peguei para vocês um artigo profético. Tá? Eu peguei, depois você pode pesquisar, ler ele por inteiro, é muito interessante. Eu pensei algumas coisas para vocês. Eu botei aqui a data para você ver. 28 de julho de 2016. 28 de julho. Isso aqui foi 4 meses antes das eleições. 3 meses e pouquinho. Certo? Do Michael Moore. Todo mundo conhece de Tiros em Columbine, Fahrenheit 11 de setembro, Psycho, Eu Amo o Capitalismo. O cara é documentarista. Certo? Muito bem. E ele já cantava pedra em 28 de julho. 5 motivos pelos quais Trump será o próximo presidente. 5 motivos. São 5 razões. Pessoal, é claro que você vai me dizer que isso aqui pode ser um exercício de futurologia, de repente usando aquela palavra foi uma tremenda, não vou usar aqui, certo? O cara virado para a lua, mas ele acertou. E o problema é que o diagnóstico que ele deu bateu. E ele é eleitor de Hillary Clinton. Ele é eleitor democrata. Eu vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia do que ele cantou a pedra. Olha só. Sinto muito por ser portador de más notícias, mas fui direto com vocês no ano passado, quando disse que Donald Trump seria o candidato republicano à presidência. E agora trago notícias ainda mais terríveis e deprimentes. Donald Trump vai ganhar a eleição de novembro. Isso ele falou no dia 28 de julho, certo? Olha só como que ele descreve. Esse palhaço desprezível, ignorante e perigoso, esse sociopata será o próximo presidente dos Estados Unidos. Presidente Trump, pode começar a treinar, porque você vai dizer essas palavras pelos próximos 4 anos. Presidente Trump, nunca na minha vida quis estar tão errado como agora. Vejo o que você está fazendo agora. Está sacudindo a cabeça loucamente. Não, Michael, isso não vai acontecer. Infelizmente, você está vivendo numa bolha, certo? Onde você e seus amigos vivem convencidos de que o povo americano não vai eleger um idiota como presidente, mas elegeu. E vocês se lembram na outra aula que eu mostrei para vocês, aqueles vídeos sobre os partidários do Donald Trump, certo? Falando aquelas coisas ridículas. Então,
por isso que ele usa a expressão idiota. O americano médio, ele é muito ignorante sobre o mundo. Certo? Beleza? Muito bem. E aí ele vai explicar por que o Donald Trump vai ganhar. Certo? Então vamos lá, vamos começar. 5 razões pelas quais Trump vai ganhar. Certo? Então vamos lá. A primeira, a matemática do meio oeste, ou bem-vindo ao Brexit do cinturão industrial. O que significa isso? Deixa eu explicar aqui para vocês, moçada, que não é uma aula de geografia, mas eu acho que ajuda. Presta bem atenção. Pessoal, bem aqui nos Estados Unidos, bem aqui, nós temos um fenômeno urbano caracterizado que nós chamamos de uma megalópole, que é a conurbação entre 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Essa área aqui é o que o pessoal chama de a megalópole Boss-Wash, certo? Boston, Washington. Bem aqui, na região dos Grandes Lagos, você tem uma outra megalópole, que é a megalópole She-Pitts, Chicago, Pittsburgh. Certo? Muito bem. Pessoal, o negócio é o seguinte, se você juntar essas 2 megalópoles aqui, essas 2, isso aqui nos Estados Unidos, se bem que o pessoal caracteriza mais isso aqui, mas eu gosto de juntar essas 2. Essas 2 aqui representam o que nós chamamos de Manufacturing Belt. O que é o Manufacturing Belt? É o cinturão das manufaturas. Quer dizer, a região mais populosa, povoada, urbanizada, industrializada dos Estados Unidos da América. O problema é que essa região aqui, ela é baseada em indústrias tradicionais. Indústrias tradicionais como metalúrgica, siderúrgica, automobilística, mecânica, petroquímica, motociclística e por aí vai, certo? Por isso que aqui os Estados Unidos estão experimentando hoje, isso já vem de um certo tempo, um fenômeno que nós chamamos de deseconomia de aglomeração ou desconcentração industrial, certo? Que também está acontecendo no Brasil. Você percebe que hoje a Hyundai está em Anápolis, a Mitsubishi está em Catalão, certo? A Ford está em Camaçari, na Bahia, a General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a Renault está lá no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, a Nissan foi para Resende, a Mercedes está em Iracemápolis, em São Paulo e em Juiz de Fora, certo? A Honda está no Sumaré, a Toyota em São Paulo, a Toyota está em Indaiatuba, ou seja, as novas fábricas de automóveis no Brasil, a BMW está em Santa Catarina, se eu não me engano é Araguari, acho que é o nome, se é homônimo, eu não sei, é uma coisa assim, certo? Então perceba que as grandes fábricas que vieram para o Brasil, as grandes montadoras que vieram nos últimos tempos de automóveis, não foram para Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Osasco, o chamado ABCDO. Não foram. Por quê? Porque é uma área que está mais saturada, os terrenos são mais caros, a mão de obra é mais cara, o tráfego urbano está saturado, certo? Os sindicatos são mais organizados. Então hoje as empresas vão atrás de quê? Elas vão atrás de incentivos fiscais, auxílio do poder público na infraestrutura, muitas vezes dá terreno, terraplanagem, asfalto, energia, água, incentivos fiscais, certo? Mão de obra mais barata, sindicatos menos organizados. É atrás disso que as empresas vão, de vantagens. Então isso também aconteceu nos Estados Unidos. Então hoje quando você vem aqui para a região do Golfo do México, para a costa oeste americana, isso aqui é o chamado Sun Belt, que são empresas de novos setores, certo? Aqui a região do Vale do Silício, ou então a região da NASA, aqui em Houston, no Texas, certo? Indústria aeroespacial, informática, cibernética, robótica, etc. Então está havendo uma desconcentração industrial. Então, como essa área aqui é uma área mais tradicional, o pessoal chama de Manufacturing Belt, é o cinturão das manufaturas. Mas o pessoal também chama de Rust Belt. Por que Rust? Porque Rust significa ferrugem. É uma área de industrialização mais antiga. São indústrias mais tradicionais, certo? As indústrias dos novos setores, da nova tecnologia, elas estão migrando para outras áreas dos Estados Unidos. Então é uma desconcentração da atividade industrial. Bom, isto posto, agora eu posso explicar para você o que o Michael Moore estava querendo dizer quando ele falou
Bem-vindo ao Brexit do cinturão industrial. Certo? Vamos pegar aqui os estados dos Grandes Lagos que ele falou. Michigan, Ohio, Pensilvânia e Wisconsin. Esses 4 estados elegeram governadores republicanos desde 2010. Só a Pensilvânia elegeu um democrata. E todos eles eram estados tradicionalmente democratas, porque eram estados formados por uma mão de obra, a turma chama de blue collar, né? Aquele trabalhador tradicional da indústria. O problema é que nos últimos tempos, com a desconcentração industrial, com o crescimento da China, boa parte dessa população perdeu o emprego. Está desempregada, está desiludida, sem perspectiva. Eles perderam seus empregos. Em boa parte disso, devido à concorrência estrangeira. E o que o governo Obama fez? Olha, você sabe muito bem que o governo Obama acabou de colocar os Estados Unidos na parceria Transpacífico, a TPP, que vai ser uma área de livre comércio na bacia do Pacífico com outros países. 12 países ao todo, se eu não me engano. Então, o Donald Trump bateu muito duro nisso. Quer dizer, nós vamos fazer uma área de livre comércio no Pacífico, livre circulação de mercadorias, e com isso os americanos ficarão desempregados e verão seus empregos serem transferidos para a China, para a Indonésia, para o Vietnã, e o americano desempregado, o trabalhador americano desempregado. Então, claro que ele bateu nisso, claro. E aí o trabalhador americano vai votar no quê? Não, eu quero emprego para mim. Não para o outro. Você entendeu? Que numa aula aqui, se você não está sabendo, é mais ou menos a mesma coisa que a Petrobras agora, que o Pedro Parente está fazendo. Ele quer construir plataforma fora do Brasil. Quer dizer, nós vamos gerar emprego para coreano, chinês, para o pessoal de Singapura. E a turma aqui no Brasil desempregada. Como é que é isso? Então os americanos votaram por isso. Eu quero meu emprego de volta. Eu não quero essa zona de livre comércio. Eu vou gerar emprego fora. Então, estados que eram estados de trabalhadores, sindicatos organizados, fortes, tradicionalmente democratas, votaram nos republicanos. Se você quiser falar assim, um voto de protesto, ou então um voto pelo meu emprego. Marcelo, eu posso falar que foi um voto meio nacionalista? Sim, no sentido de defender empregos estadunidenses para o trabalhador estadunidense? Sim, certo? Outra. O último bastião do homem branco e nervoso. Pessoal, vocês sabem muito bem que existe uma sigla que caracteriza o americano médio, certo? O WASP. O WASP no inglês também significa vespa. Mas se você pega isso aqui para caracterizar a população dos Estados Unidos, demograficamente falando, o que significa WASP? White Anglo-Saxon Protestant. É o homem branco anglo-saxão protestante. Certo? Isso é o WASP, que é a base da colonização dos Estados Unidos da América. Você quer entender o que é o WASP? Pega uma embalagem de aveia Quaker ou Quaker. É aquele velhinho lá de cabeça branca, chapéu preto. Certo? É o protestante branco anglo-saxão. Aquilo ali é a base da colonização dos Estados Unidos. Muito bem. Pessoal, o que está acontecendo também? Uma parte da população dos Estados Unidos da América já teve que engolir nos últimos anos o quê? Um presidente afrodescendente, pela primeira vez, Barack Obama. Vocês viram nas redes sociais o quanto que Barack Obama, a mulher dele, foi vítima de preconceito durante a campanha. Uma moça lá de Virgínia chamou ela de macaca. Entendeu? Caramba. Certo? Então, onde que nós vamos parar? Quer dizer, já tivemos um negro, um afrodescendente. Agora o quê? Uma mulher. Depois vai vir o quê? Um transgênero, um homossexual, uma lésbica. Não! Isso aqui é um país de homens brancos. O eleitorado conservador. Certo? É um país de homens brancos. Tá? Então, é um voto contra. É um voto conservador contra. Uma questão de gênero. Certo gênero. É que nem a mãe do George W. Bush, Barbara Bush, que também foi a primeira dama. Mulher tem que ficar na cozinha fazendo bolo. Esse é o papel dela.
Política, essas coisas é para homem. Entendeu? Então, segundo motivo. Terceiro, problema Hillary. Ela era um problema também. Por quê? Pessoal, a família Clinton, ela também tem seus probleminhas, certo? Casos como Whitewater, que foi um escândalo que estourou quando Bill Clinton era presidente lá de Arkansas. Corrupção. Sim. Sim. Para quem fala que os Estados Unidos não tem, tem. A família Clinton é envolvida nisso. Muitos não consideravam ela uma pessoa confiável. Consideravam ela desonesta. E outra, aí tem uma coisa que nós temos que entender, que o brasileiro às vezes não percebe, que é muito similar. Presta bem atenção. Pessoal, eu vou escrever aqui, vocês me perdoem, certo? Que é assim, 1988, 1992, presidente dos Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, certo? 1992, 2000, William Jefferson Clinton, Bill Clinton. 2008, George W. Bush. E aí todo mundo sabe. Pai, filho, certo? 2008, 2016. Barack Hussein Obama. E, finalmente, vamos supor com uma reeleição. 2016 até 2024, vamos supor, certo? Se fosse Hillary Clinton. Tá? Pessoal, veja bem. Se ela terminasse o segundo mandato aqui, 2024, supondo que ela tivesse vencido, 2024. George W. Bush começou, George Herbert Walker Bush, 1988. Pessoal, 2024 menos 1980.